Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição de um programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. O presidente Lula vetou o PL da dosimetria, mantendo as penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, o que acirrou a reação da oposição imediatamente, que denuncia excessos judiciais e já articula a derrubada do veto no Congresso. Mas isso já era esperado, né? E tem gente dizendo que tudo foi armado para o presidente não perder o apoio da massa de manobra. Em Brasília, manifestantes pró-governo defenderam Nicolás Maduro em ato político em frente ao Supremo, enquanto na Venezuela, o parlamento anunciou a libertação de todos os prisioneiros políticos como um gesto unilateral de paz sob forte pressão internacional. Já em Cuba, quem diria, hein? Miguel Díaz-Canel admitiu falhas do regime comunista diante da crise econômica agravada pela queda do apoio venezuelano. E na Europa, a Polônia determinou a dissolução do Partido Comunista, alegando defesa da Constituição e da memória das vítimas do totalitarismo. Essa segunda edição do nosso programa volta logo depois do recado de nosso apoiador, o Articularc, que é um suplemento maravilhoso no combate às dores de articulação. Se liga aí no recado que eu espero você por aqui. Até já. Meu nome é Patrícia Fonseca e eu tenho um depoimento a respeito do articular. Eu comecei a usar em dezembro devido a uma artrose que eu tenho no joelho muito grave. Então eu exagerei um pouquinho lá no meu trabalho, fiquei umas 2 semanas acamada, andando de muleta dentro de casa. E eu estava desesperada porque eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas e não melhorava só na hora. Só que a minha irmã me falou sobre o articular e eu fiquei meio assim, quando a gente está assim desse jeito, não tá acreditando em mais nada. E ela me vendo naquela situação, pegou e comprou sem falar nada comigo. Inacreditável. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu tava tomando. Pra mim tá sendo muito bom mesmo. Então era isso que eu tinha de contar pra vocês, tá? Eu recomendo a Articularc, porque realmente eu tô 100% bem. Graças a Deus. Um beijo a todos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a nossa grande audiência. É com grande prazer que eu venho aqui mais uma vez, mais um ano, para trazer benefício para você que está nos acompanhando agora. Presta só atenção, você que sofre com dores crônicas, você que anda com as articulações travadas, você que tem problema com a mobilidade. Nós acabamos de ouvir um depoimento real, sincero, de quem usa o Articular, que é o melhor suplemento alimentar contra as dores do Brasil. Gente, esse produto ele é um produto altamente tecnológico, tem todas as propriedades indicadas para quem sofre com dor, é um produto que tem uma tecnologia ímpar, tem tudo que você precisa dentro da cápsula e eu vou contar para você um pouco mais do que esse produto ele vai te oferecer de benefício. Olha só, você tomando o Articularc, você vai ter a reposição da condroitina, do magnésio, da cúrcuma, da vitamina D, da cartilagem C2. E olha só, esse produto ele é rico em ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, hoje o ácido hialurônico ortopédico é o item mais utilizado na ortopedia. É o item mais utilizado em questões graves. Pois é, para quem bateu, quebrou, lesionou, antigamente era cirurgia. E hoje, para quem bateu, quebrou, lesionou, é o ácido hialurônico ortopédico. E esse item já está dentro desse suplemento maravilhoso que é certificado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, com todas as documentações certinhas para que você tenha realmente o resultado que você precisa. Você que está me ouvindo agora, que sofre com aquele incômodo, anda travado, não consegue dirigir, não consegue trabalhar por conta da dor, você vai ter a oportunidade agora de usar o Articular. Que eu falo para você, comece o ano de 2026 já pensando na sua saúde, porque é o seu maior patrimônio. Esse ano é ano de mudança, é ano de saúde. Então, ligue agora e aproveita.
porque os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80% para começar o ano com o pé direito. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. Você ligando agora, você vai garantir o melhor desconto, vai ter o melhor produto contra dores do Brasil e o melhor de tudo, você só paga em fevereiro, vai receber agora, vai contar sua melhora e paga depois. E atenção, você ainda ganha de presente ligando agora o nosso melhor produto contra a obesidade. É, você que tem problema para emagrecer, precisa emagrecer, mas da forma certa, o VitaForm é o produto certo. Você vai perder peso da forma certa, sem passar mal. Ele é um produto que tem diversos bioativos e ele tem como principal a laranja moro, que só é encontrada na Itália. É um produto de origem europeia, de matéria-prima importada e você vai emagrecer de forma certa. Então ligue agora e ganhe de presente o VitaForm. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, vamos em frente. O presidente Lula vetou integralmente nesta quinta-feira 8 o projeto de lei 2162 de 2023, conhecido também como o PL da dosimetria, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro passado, que previa mudanças no cálculo de penas para crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, evitando assim a soma das penas e reduzindo o tempo em regime fechado para condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023 e também pela trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja pena de 27 anos poderia cair para cerca de 2 anos. O veto foi assinado durante cerimônia no Palácio do Planalto pelos 3 anos das invasões aos 3 poderes, onde Lula defendeu que os condenados tiveram ampla defesa e foram punidos com base em provas robustas, reforçando que tais crimes são impassíveis de indulto ou anistia para preservar a democracia. O projeto volta agora ao Congresso, que pode derrubar o veto com maioria absoluta, 257 deputados e 41 senadores, e a oposição já articula a sessão para reversão, enquanto aliados do governo celebram a decisão como vitória contra a impunidade. A deputada federal Carol de Tone já protocolou rapidamente requerimento solicitando a convocação de sessão extraordinária do Congresso Nacional para apreciação imediata do veto presidencial. No requerimento dela, a deputada elenca uma série de violações constitucionais verificadas nos processos relacionados aos fatos de 8 de janeiro, como supressão do duplo grau de jurisdição, ausência de individualização de condutas, cerceamento de defesa e afastamento da presunção de inocência, além de falhas graves em prisões e audiências de custódia. O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto Silva, classificou que o presidente Lula mostra mais uma vez sua insensibilidade ao vetar o projeto. Veja. Lula acaba de vetar o projeto de lei que vai beneficiar os presos políticos do 8 de janeiro, mostrando que não tem compaixão, que é desumano, que não veio para pacificar nada, só veio para causar destruição, de respeito. Tenho certeza absoluta, como líder da oposição, iremos trabalhar, solicitar apoio parlamentar suficiente para acabarmos com o recesso e derrubarmos esse veto urgentemente. Tudo que estiver ao alcance da oposição estaremos fazendo. E em nota, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, classificou a decisão de Lula como hipocrisia e disse que a decisão ter sido atrelada à defesa da democracia foi um instrumento de vingança política, conforme indicado por Lula. Veja.
O veto escancara o ódio que a esquerda tem dos patriotas, de quem é de direita e dos conservadores. Já era previsto este veto. É mais do mesmo, não há o que se esperar de um governo com tanto ódio. Mas eu tenho convicção que, pelo acordo de líderes da casa, nós vamos derrubar este veto na primeira sessão do Congresso Nacional. Nos aguardem. Vamos conversar agora com o professor Pisolato. A gente falou do senador Rogério Marinho, mas na verdade era o deputado Sóstenes Cavalcante. Está aí corrigido. Uma coisa, né, Pisolato? Né, Lula disse que os réus tiveram amplo direito à defesa. Não houve absolutamente nada disso. Primeiro porque já foram julgados numa instância que não cabe recursos. Você não pode aprofundar, né, o sistema de defesa. Não cabe. Então já não teve amplo direito à defesa. E provas, inúmeras provas incontestáveis, não houve nada disso. A única coisa que se viu, principalmente dessas pessoas que estavam naquela baderna, na Praça dos Três Poderes, foi uma quebradeira. Apenas isso. Quebradeira de patrimônio público. Aí sim, deveriam pagar com isso também, como qualquer pichador aí de viaduto, né, de rodoviária e os cambal. Agora, aonde que estão aí as fartas provas? E aonde está aí o amplo direito de defesa? Ficou esquisito isso, né? Seja muito bem-vindo, viu, Pisolato? Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência, que eu não via fazia 2 semanas já. O soldado estava na trincheira descansando para tomar energia para voltar para a batalha. A gente devia estar discutindo, na verdade, a anulação de todo o processo. Mesmo no caso aí dos vândalos, dos danos ao patrimônio público, o processo foi todo ilegal. Então, mesmo que tenha ocorrido e ocorreu, de fato, vandalismo e dano ao patrimônio público, a gente deveria estar discutindo a anulação, não só a anulação do processo pelas suas ilegalidades, já elencadas a exaustão nas redes sociais por vários juristas, não somos nós falando, juristas com muito cabedal para poder falar sobre isso. Depois nós passamos a adotar a postura da anistia, admitindo que houve o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, mas que recorreria à anistia. Depois nós nos dobramos de novo à dosimetria, já sabendo que o Lula iria vetar, ele anunciou que ia vetar, era sabido que ia vetar, e escolheu o dia 8 de janeiro como se fosse uma espécie de tapa na cara dos brasileiros como um todo, escolheu o dia 8 de janeiro para vetar a PL da dosimetria, que poderia dar um alívio de fato humanitário. Concordo com o senador e com o deputado que falaram sobre a questão moral. Já vou chegar nesse ponto aí. A gente sabia que isso ia acontecer porque Lula teve o tempo de se reunir com as suas bases eleitorais, com o seu Sidônio, com a Gleisi, com aqueles que estão já pensando em campanha. O PT está até alugando imóvel já para a campanha deste ano, de outubro desse ano, pensando já na eleição. Então a postura dele foi pensar no eleitorado dele. Como é que ele ia justificar para aqueles artistas financiados por Lei Rouanet que foram por diversas vezes às ruas gritar sem a anistia, que agora ele aprovaria sequer uma dosimetria parcial. Então ele estaria sendo incongruente com as suas bases. Então ele tomou uma decisão política. É bem provável que ocorra derrubada, a menos que haja algo que a gente não conheça, mas pelo que a gente está percebendo, até pela própria aprovação da dosimetria, que seja derrubado esse veto e passe a ser lei. Mas a gente tem que sempre lembrar que nós não vivemos mais uma democracia normal, nós não estamos mais jogando dentro das 4 linhas, sempre pode acontecer, eu acho improvável, mas sempre pode acontecer, de o Congresso derrubar esse veto e antes que se torne lei, haver uma intromissão do STF. Não seria estranho, o STF se intrometeu tantas e outras vezes, né? Então não seria muito estranho. Agora, uma outra coisa mais curiosa de se notar, e a gente vai perceber isso, a nossa audiência pode usar isso até como estratégia para entender esses discursos tão paradoxais, tão incongruentes da esquerda, né? A mesma pessoa que está ali discursando, Lula, ele é um anistiado. Dilma é uma anistiada, aliás, Dilma recebeu recentemente, coisa de 1 ou 2 semanas atrás, mais um provento, né, R$400 mil, por ter sido uma anistiada e perseguida política. Então, como é possível essas mesmas pessoas, inclusive esses artistas e muitos desses políticos que são anistiados, que recebem dinheiro mensalmente, apesar de terem cometido crimes de fato, né? Lembrando aqui, Dilma, o Lula era mais um grevista, mas a Dilma pegou em armas, ela mesma admitiu.
para tentar abolir de fato o Estado que estava implantado na época e no seu lugar colocar uma ditadura comunista. Então eles são, sim, de fato, criminosos, anistiados. Como é possível esses anistiados não quererem anistia de algo que obviamente é uma narrativa? Não há golpe, não houve golpe, é um golpe ficcional. Como é possível a mesma esquerda que é tão indulgente, condescendente, com criminosos de verdade? É só lembrar aí os esquerdistas indo para as redes sociais, chorando pela morte lá na operação do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, pela morte dos traficantes. O próprio Lula já chamou traficante de vítima, já comparou menores infratores com vítimas que só querem comprar uma cervejinha. É só nossa audiência pensar assim: toda vez que a esquerda pensar, o pensamento da esquerda é dialético. Eles conseguem pensar 10 coisas completamente paradoxais, completamente incongruentes, e eles vão esperar para ver em qual delas eles levam uma vantagem maior. Então essa ideia que eu vou escolher e vou dizer que sempre defendi essa ideia. Então é por isso que a esquerda sempre parece pensar, para nós que olhamos para o mundo de forma real, a nossa mente funciona, cognitivamente funciona saudavelmente, nós vemos a incongruência, mas o esquerdista não vê. Ele é um anistiado e é contra a anistia. Isso é a doença da mente esquerdista, de fato, né, Tom? Não, pois é. Aí quando você pergunta, né, para um esquerdista se ele acha isso normal, ele fala, não, é diferente. Diferente porque os caras estavam justamente tentando a derrubada de um poder. Ah, mas era diferente. Diferente porque eram eles que estavam fazendo, né? Pegavam em armas, assaltavam bancos, explodiam quartéis, matavam gente também, entendeu? Mas os dois lados, né, sumiram com gente, entendeu? Do lado dos militares sumiam com todos aqueles que davam problemas, aqueles que eram manifestantes, agressivos, militantes. Esses queriam o quê? A abolição completa do Estado Democrático de Direito da época. Ah, mas não havia uma democracia, havia um Estado, né, de ditadura e imposto. Não interessa. O que interessa são os atos, né? Ou seja, as ações eram com o mesmo objetivo, de derrubada de poder. Não é o que aconteceu ali. O que você viu ali foi uma baderna no Congresso Nacional, como você já viu inúmeras badernas da CGT, da CUT, do PT, na esplanada dos ministérios, destruindo o Ministério da Agricultura, colocando fogo, ateando fogo no Ministério, né, das Relações Exteriores, no Itamaraty, quebrando, adentrando, destruindo tudo. Foi exatamente a mesma coisa. O que tem de diferente aí é que os caras usaram isso a favor deles, né? Ou seja, de sustentação de uma narrativa. Veja bem, que dia é hoje? Hoje é dia 8. Nós estamos há quase 10 dias. Você lembra como foi o seu Réveillon, Pisolato? Já tem um tempo. Imagine o seguinte, desde o dia 1º, imagine se fosse agora, todo o comando das Forças Armadas já estava a mando de quem os indicou, né? Ou seja, dos comandantes. Quem indicou isso? Foi o presidente eleito. Então, se você tem toda a Força Armada com o governo, da onde que vem um golpe? Golpe de quê? Sem Força Armada nenhuma? Você não tinha uma pistola? Nada? Você não tinha canhão? Você não tinha homens na rua? Por quê? Porque o comando das Forças Armadas já pertencia há 8 dias ao governo que entrou. Há 8 dias. Você não ouve, você não viu uma revolta militar, você não viu a revolta de autoridade alguma. Imagine, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, que foi acusado, está pagando por isso, ele estava onde nesse momento? Estava bem longe, nem no país ele estava. E vários outros autoridades aí foram simplesmente enquadradas porque argumentaram que pensaram lá atrás em dar um golpe como? Sendo que quem estava no poder eram outros. E eles iam dar golpe neles mesmos? Ah, não, eles iam dar um golpe para evitar que a eleição acontecesse. Ué, mas a eleição não aconteceu? O presidente eleito não subiu a rampa do Planalto? Não colocou os seus comandantes nas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica? Então, o que tem nisso aí? Os caras precisavam, acabou, os caras precisavam criar uma narrativa, criaram e sustentaram. Agora, como é que fica? No dia 8 de janeiro,
você tem o veto. Veja você, hein? Veja você que um dos motivos da suspensão da Magnitsky foi justamente essa situação da dosimetria. Tanto é que as autoridades americanas, juntamente com a embaixada americana, chegaram a publicar que o Brasil estava agora entrando na linha de respeito aos direitos humanos, porque estavam fazendo referência ao projeto de lei da dosimetria. Se o Lula agora veta, aí acontece o quê? Mas, se tudo isso for combinado, se já for de conhecimento das autoridades americanas, o veto será derrubado, né? Estamos apenas analisando. O veto será derrubado pelo Congresso Nacional, vai virar lei e todo mundo vai cumprir. E aí a gente pega aquilo que foi dito pelo senador Alessandro Vieira, dizendo que o ministro relator, na frente das câmeras, ele diz que é contra a dosimetria, mas por debaixo dos panos, atrás das câmeras, ele correu no Congresso e fez a quatro mãos o texto que foi aprovado pelo Congresso. Ou seja, ele pediu que a dosimetria fosse aprovada do jeito que foi aprovada. Segundo, não somos nós que estamos dizendo isso. São palavras do senador Alessandro Vieira. Ele disse isso abertamente. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, o Congresso Nacional vai ser convocado agora extraordinariamente, vai derrubar o veto do presidente, e aí a gente começa a entender, como você disse, né, em concordância com o que você disse. Se o Lula aprova o veto, como é que ele vai se justificar para essa massa de manobra dele? Como? Entendeu? Aí todo mundo que não entende nada, todo mundo que tem aí uma certa deficiência de inteligência cognitiva, que acredita em tudo que se diz ali, vindo do governo, ia pensar o quê? Ia ficar bugado. Como é que o presidente, né, que sofreu um golpe, vem e pede a dosimetria? Sabe o que eu acho onde é que está o grande erro aí, Pisolato? Já passando para você. Lula poderia até ser reeleito, sabia? Se chegasse hoje e falasse o seguinte, olha, eu perdoo todo mundo que tentou o golpe. Se mostrar grande, eu vou aprovar aqui o projeto da dosimetria, melhor ainda. Aqueles, né, pais, a menina que tiveram, né, a responsabilidade leve, eu indulto eles, dou um perdão, um indulto de Natal. Uau! Todo mundo ia crescer em cima disso. Lula fala, eu quero o bem do país. Mas os caras não pensam. Os caras não pensam, Pisolato. E daqui um pouco na frente nós vamos falar que até o berço do comunismo, agora, Cuba, já começou a pensar, né? Começou a inverter agora a maneira como enxerga as coisas. Mas os caras são muito frágeis, né, em termos de estratégia política, né, Pisolato? Eu acho que o Sidônio, a Gleisi, eu não sei se o Lula foi capaz de fazer esse cálculo, mas eles fizeram um cálculo de lucro-prejuízo. Bom, se eu usar isso a meu favor, apontando como eu sou um sujeito humanitário, como eu vou, apesar de tudo que tentaram fazer comigo, eu vou perdoá-los. Podia mostrar uma grandeza que de fato ele não tem, mas usar isso politicamente. Ele deve ter feito um cálculo, alguém fez para ele, bom, se eu fizer isso, quanto da minha base de apoio eu vou perder, quanto daquele curral eleitoral eu vou perder e quantos novos vão entrar no meu curral. Ele deve ter pensado, ou alguém pensou para ele, que ele perderia mais que ganharia. Porque as pessoas que são, entre estes à esquerda, que são inteligentes, quando eu digo inteligente, não é inteligência virtuosa, é aquela inteligência do cálculo, lucro-prejuízo, do malefício e benefício, deve ter pensado assim, não, o negócio é refugar essa dosimetria, porque a gente sabe que o Congresso derruba e no fim eu consigo atender ao que o Trump provavelmente deve ter me pedido, que é perdoar essas pessoas. No fim das contas vai soar como perdão. A gente vai ter que esperar quando sair a derrubada do veto do Congresso, como que o PT vai usar isso aí. Provavelmente vai usar como se fosse, olha, apesar de tudo que fizeram, nós os perdoamos. Porque tem que pensar, como você bem disse, que esse espectro à direita ele tem muita dificuldade. Depois que ele fez a curva da formação cognitiva, ele não consegue mais voltar. Ele é histérico, de fato. Agora,
a postura do Lula em si, escolher o dia 8 de janeiro e refugar a dosimetria, sabendo que ela poderia beneficiar inclusive o Bolsonaro, mas incompatível com eleições desse ano, óbvio, né, mesmo com a redução da pena dele, as questões de saúde dele que no momento são preementes, que deveria ter sido até uma questão levada em consideração e foi completamente ignorada, mas enfim, a questão da sociopatia dele é que é mais preocupante, porque o Lula tem claros sinais de sociopatia. Quando o Lula se compara a Jesus Cristo, ele faz isso apenas politicamente? Não, é porque ele não consegue mais separar a realidade daquilo que passa na cabeça dele. Por isso que ele consegue mentir com tanta frequência e não fica nem corado, ele nem gagueja quando ele mente. Porque, de fato, a cabeça dele é a cabeça de um sociopata, como muitos outros que a gente tem aí conduzido no nosso país, infelizmente. Eles não conseguem olhar para o outro. Isso é uma coisa no direito chamada regra de ouro do direito, né? Que a nossa audiência vai lembrar com facilidade. Qual que é a regra de ouro do direito? Não fazer ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Ou fazer ao outro aquilo que quer que façam com você. Então, imagine uma senhorinha de 72 anos no fundo de uma cela, passou Natal, passou no Novo lá, apanhando, comendo uma porcaria de comida, porque simplesmente ela subiu a rampa, se é que ela subiu a rampa e não estava no gramado. O Lula é incapaz, não só o Lula, né? Estamos citando o caso do Lula agora, incapaz de se colocar no lugar dessa pessoa, porque ele primeiro pensou na questão política. Então, para mim, já se trata de um governo de sociopata e psicopatas. O Mundial noticiou a semana inteira o caso do Bolsonaro, né? Quantos eventos de psicopatia não vimos no caso do ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu até postei essa semana. E se fosse o próprio ministro que tivesse passado por aquele acidente, ele com certeza iria imediatamente para o hospital. Então, infelizmente, tem esse outro espectro, tá? Porque uma postura política como essa, que ignora a questão humanitária, é típica de sociopatia. Depois nós vamos ter a oportunidade de discutir, no caso do Maduro, como que as pessoas são capazes de ser aficionadas a um sociopata, a um psicopata. Como é que alguém defende um sociopata? Pizzolatti, eu sinceramente não acho que alguém pensou nisso não, viu? Porque se tivesse pensado, saberia perfeitamente, isso é uma opinião, tá? Saberia perfeitamente que a massa de manobra vai por onde o Lula mandar que siga. Então, se falasse o seguinte, não, perdoei, nós somos generosos, não é, afinal de contas, não é o governo do bem, do amor e da reconstrução, né? Onde é que está o amor aí? O amor é perdão. Onde é que está o perdão disso aí? Nada. E teve gente que nem ali na Praça dos Três Poderes esteve e está pegando 17 anos de cadeia, sem dosimetria. Gente que chegou no dia seguinte lá na frente do quartel-general e foi preso naquele negócio. Entendeu? Você não tinha nada a ver, está preso então só porque fez aquela manifestação, ou seja, que se reuniu ali em frente ao quartel do Exército, só por isso? Nossa, a Constituição está aí, permite qualquer tipo de manifestação pacífica, e ali foi uma manifestação pacífica. Mas não, todo mundo acha, não, horrível, horrível, e tratam, todo mundo está tratando como se tivesse havido realmente uma tentativa de golpe armado e frustrado pelos comandantes do governo atual. Não houve nada disso. Nós tivemos uma transição extremamente pacífica, colaborativa, ou seja, né, teve, né, o período da transição, o governo de transição, fluiu maravilhosamente bem. O próprio Lula disse que nunca tiveram, que a transição de Bolsonaro para Lula foi mais tranquila do que de Fernando Henrique para Lula. Entendeu? Lá no primeiro mandato dele. Então, veja, são coisas incongruentes, são coisas antagônicas que não batem uma coisa com a outra. Mas tá aí. Aí os caras estão usando o 8 de janeiro querendo marcar um absurdo desse, uma vergonha que a cada dia que passa perde força. Sabe o que é, Pizzolato? Esses caras estão todos eles agora com mais de 80. Agora, no final desse ano, 2026, está todo mundo fazendo 80 anos. Está o Lula, está o José Dirceu, né? Os outros estão ficando velho. Esses caras acham que vão perdurar para sempre, por toda a eternidade? Nós somos biológicos, seres biológicos. De repente, da noite para o dia, você tem aí, né, Deus nos livre e guarde a todos nós, mas você tem uma notícia aí bombástica que afeta, né, gravemente a sua saúde. Para que tudo isso? Outra coisa, os caras já têm dinheiro demais.
Tem dinheiro demais que não se acaba com a vida dele, o cara não tem mais tempo de vida para gastar a fortuna, os filhos não têm, os netos não têm, e se brincar, nem os netos dos netos. Entendeu? Porque os caras têm dinheiro demais. Demais. Nicolás Maduro, por exemplo, agora acaba de ser confirmado, tem 113 toneladas de ouro na Suíça. A Suíça bloqueou isso aí. 113 mil quilos de ouro na Suíça. Jones, isso é uma coisa assustadora. Então veja, e você tem contratos, né? Começa a pulverizar na imprensa brasileira que Daniel Vorcaro gastou mais de 500 milhões de reais com advogados. 130 milhões nós já sabemos para onde foi, se não é que foram mais, né? Alguns bilhões, mas R$500 milhão com advogados. Imagina, os caras têm dinheiro pra caramba. Não falo nem do Daniel Vorcaro, mas quem recebeu esse R$500 milhão, nós vimos ali coisas, por exemplo, dentro daqueles contratos, na época que saiu, né, as notícias da Magnitsky, que o escritório, né, da família do ministro relator chegava a quase 800 milhões de reais por ano, ou seja, talvez a cerca de 1 bilhão com os contratos internacionais que tinha. Como o presidente Lula também tem dinheiro, o Lulinha, né, que está aí na Espanha, né, com seus milhões de reais. Cara, para que você quer mexer com o governo? Para que você quer mais saber de poder? Os outros, vamos pensar nos mais velhos, 80 anos, a expectativa de vida do brasileiro está nisso aí, 80, 85 anos. Aproveita a vida, faça que nem o Luiz Roberto Barroso, pede para sair que ninguém mais olha, vai curtir, vai continuar advogando de fora, mas por quê? E para quê? Michel Temer, né? Para que ficar lutando pelo poder, sendo que a vida vai acabar já já? É que nem a passagem bíblica onde Jesus diz, tolo! Ainda hoje à noite vão reclamar a sua vida. Entendeu? Adianta você ter um galpão cheio de dólares, dinheiro, e você ter poder, sendo que da noite para o dia acontece o que aconteceu com Maduro. Maduro não poderia ter aproveitado o que tinha e aceito a proposta dos americanos? Olha, Maduro, a gente te garante aqui uma saída, vá para a Rússia, vá para os Emirados Árabes Unidos, vá curtir o seu dinheiro, a sua vida. O cara tem 113 toneladas de ouro pisolado. Mas não, quero ficar. Por que ele não tinha coragem de sair? Porque de repente ia ser pressionado, morto, pelos cubanos, pelos colombianos, seja lá mais por quem fosse, mas os Estados Unidos garantiram a segurança dele. Disseram que dariam segurança para ele. Sairia. Podia até morar nos Estados Unidos, Miami, Orlando, né? Com o dinheiro que tem, pagaria inúmeras seguranças, ninguém nunca mais ia incomodá-lo. Mas os caras são amaldiçoados, eles são mordidos, afetados pela maldição do dinheiro e do poder. O dinheiro já tem, mas o cara quer mais, quer chegar na Lua, quer chegar a Vênus, quer montar montanhas de dinheiro e poder. Aí da noite para o dia, num estalar de dedos, os caras descem lá, matam os seguranças, em 47 segundos, todo o seu sonho acaba. Os caras não conseguem enxergar isso. Não consegue, acaba com isso, vão viver a vida, larga disso, abre a mão, já cumpriram, já fizeram o que tinham que fazer, aproveitem, porque senão vai dar ruim. Olha só, Pisolato, antes de passar, só para concluir isso aqui, ó, manifestantes pró-governo Lula, em ato na Praça dos Três Poderes, pelos 3 anos do 8 de janeiro, estenderam bandeira da Venezuela, pediram liberdade para Nicolás Maduro, capturado pelos Estados Unidos em operação militar recente e maravilhosa, e ainda gritaram fora Trump, ligando a defesa da democracia brasileira à soberania venezuelana. Isso é estupidez. Presentes incluíram integrantes do PCdoB, do MTST e Internacional Antifascista. Pois é.
E o presidente, né, já que está falando da Venezuela, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou nesta quinta-feira, 8 de janeiro, que um número bem significativo de prisioneiros venezuelanos políticos e estrangeiros será libertado nas próximas horas. Ou seja, lá na Venezuela estão fazendo exatamente o caminho inverso do que está sendo feito no Brasil. Segundo o parlamentar, a medida representa um gesto de paz por parte do governo e atende a uma demanda histórica da oposição que há anos pressiona pela soltura de detidos por motivações políticas. Rodríguez destacou que a decisão foi tomada de forma unilateral, sem qualquer tipo de negociação ou acordo com outros atores políticos, reforçando que a iniciativa partiu exclusivamente das autoridades venezuelanas. Tá bom. Né? Engana que a gente gosta. Nos bastidores, o anúncio ocorre em meio a um cenário de tensão política interna e crescente pressão internacional sobre o regime de Nicolás Maduro, especialmente em relação às denúncias de prisões arbitrárias e violações de direitos humanos, né? E agora a turma já está entendendo que o tal de quartel que o Maduro tinha para treinamento militar no centro de Caracas era mesmo um centro de tortura, como foi dito e denunciado pelo presidente Donald Trump. Tá? Ou seja, era uma câmara de tortura. E os efeitos da prisão de Maduro já começam a surtir resultados, efeitos em Cuba também. O ditador cubano Miguel Díaz-Canel, em discurso durante a Assembleia Nacional, afirmou que as transformações necessárias em Cuba não são apenas estruturais, mas também mentais, sugerindo que o Partido Comunista deve reconhecer os seus erros, as suas próprias falhas, para enfrentar a crise econômica profunda que assola a ilha há anos. Para quem não acredita, né? Muita gente aí de esquerda diz que eu não acredito, é tudo mentira. Veja, então, que essa também está sendo considerada uma declaração histórica. Veja o que ele disse. Y tenemos que empezar a cambiar desde el partido. Es que nosotros tenemos que lograr que nuestra militancia y nuestras organizaciones bases nos sentamos responsables de todo lo que funciona mal y de todos los incumplimientos. Y que de ahora en adelante, cada vez que hay un problema que enfrentar, cada vez que hay un problema que solucionar, cada vez que hay una traba que romper, digamos, en la organización de base. Acabou, papai. Quem tem válvula de escape tem medo. Já ouviu falar nisso? Quem tem válvula de escape tem medo. O bicho está pegando. E essa declaração, feita no contexto de um momento extremamente complexo, com escassez de alimentos, medicamentos, apagões constantes todos os dias e queda no crescimento econômico de pelo menos 15% nos últimos anos, revela um tom de desespero e medo por parte de Díaz-Canel, que parece aceitar implicitamente a necessidade de mudanças no regime para sobreviver. Com a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos no dia 3 de janeiro e o fim do fornecimento subsidiado de petróleo venezuelano, que representava cerca de 30% das importações cubanas de óleo, essencial para os 100 mil barris diários necessários ao fornecimento e ao funcionamento do país, Cuba está seca e incapaz de aguentar mais sem esse apoio, agravando a crise energética e econômica. Ou seja, só agora, após 67 anos de Revolução Cubana e depois da prisão de Nicolás Maduro e o anúncio da interrupção do fornecimento de óleo para Cuba, só agora o líder Miguel Díaz-Canel, junto com o Raul Castro, percebem que as distorções internas do partido, do comunismo, e não apenas as sanções americanas, são culpadas pela ruína, sinalizando um possível colapso iminente e uma disposição tácita para reformas que poderiam levar a uma transição de regime, embora ele ainda reafirme a unidade revolucionária em homenagem ao centenário de Fidel Castro. Agora até Cuba se rende ao fracasso do comunismo.
Pisolato, veja você. Miguel Dias-Canel vai além. Ele acaba de mostrar para o mundo inteiro que o regime comunista é um fracasso, é uma utopia, que só funcionava mais ou menos na cabeça desses esquerdistas que não conseguem enxergar por causa do petróleo que saía do também comunista socialista da Venezuela, porque Cuba não tinha como sobreviver dentro do regime que obrigava os seus moradores a viver. Então, dependia da Venezuela, de uma outra ditadura, ou seja, os caras fechados. E aí agora vem com essa cara de cachorro de que caiu do caminhão de mudança, dizendo que temos que olhar agora, vamos rever, porque os nossos erros e tudo mais, a nossa maneira de pensar. Os caras estão atrasados aí pelo menos quase 150 anos, né, Pisolato? Olha, Paulo, pelo bem do povo cubano, eu esperaria que acelerasse esse processo, mas não dá para acelerar, porque senão o povo cubano abandona a ilha-prisão a toda, né? Porque a Cuba é uma ilha-prisão, que é um dos muitos laboratórios do fracasso do comunismo. Não são os 67 anos de Revolução Cubana que os líderes da Revolução, entre eles aí o Miguel Dias, que era uma criança à época, fizeram com que eles aprendessem sobre os erros do comunismo. É quase um ano de Trump, que está forçando a geopolítica mundial. Nós não completamos o ano, agora dia 20 de janeiro vamos fazer um ano de Trump. Olha quanta geopolítica mundial mudou. Quantas vezes no nosso programa a gente falou sobre isso, né? A gente vai ver mudanças no tabuleiro de xadrez internacional. Muitas peças vão ser movidas, vão forçar os jogadores a repensar toda e qualquer jogada. Aqueles que são mais, digamos, inteligentes estão repensando. Vou ficar insistindo nessa história do comunismo. A ilha falida, quebrada, racionamento de energia todo dia, não há comida. A comida, claro, para os ricos, né, para os milionários. É uma coincidência terrível, né? Sempre aqueles que comandam esses regimes supostamente libertadores são os caras que enriquecem e o povo empobrece. Acabamos de citar o caso do Maduro, né? Multibilionário. Provavelmente nunca vai acessar esse dinheiro aí, mas os filhos deles provavelmente vão conseguir acessar aquilo que ficou dentro do território venezuelano. Cuba, a mesma coisa. A família Castro, a família mais rica que tem na ilha, aquela que tem todos os privilégios. Então não foram 67 anos que Cuba levou para aprender sobre. Nós que estamos no Brasil é que deveríamos aprender com esses exemplos. Os DCEs universitários Brasil afora deveriam olhar para isso aí com um olhar menos neurótico, menos histérico. A gente viu ali as comemorações, teve várias os protestos, vários deles Brasil afora, contra a prisão do Maduro. Gente, é só substituir, é só olhar para a realidade e substituir aí o libertem Maduro, troca a palavra Maduro pelaquilo que ele é. É um ditador, assassino, sanguinário, traficante. Veja se não é pura uma neurose. Alguém ir para a rua gritar pela libertação de um criminoso, de um assassino. A própria ONU, que tem um espectro muito mais à esquerda, tem relatórios comprovando que Maduro, de fato, prendeu, inclusive crianças, torturou e estaria cometendo crimes contra a humanidade. Como é que esses malucos vão para a rua defender o Maduro da vida? Eu quero ver agora, estou curioso para ver como é que vai ser os DCEs universitários agora com esse discurso de Cuba mudando, da Colômbia mudando. Eles vão continuar vestindo aquela camisetinha do Che Guevara para defender esse tipo de tirano? Pois é, uma coisa que a gente não consegue entender. E eles... Outro dia eu estava conversando com uma amiga de infância, que agora já não é mais amiga, né? E ela estava lá defendendo, eu falei, olha, fizeram a sua cabeça. Ela falou, fizeram a sua, fizeram foi a sua, né? E eles eles são assim. Agora a própria Cuba está dizendo que o regime não funciona, que o regime não presta. E tem muita gente que não conhece Cuba dizendo, poxa, eu gostaria de... Eu conheço gente que fala isso. Fala, eu queria ir para Cuba, conhecer Cuba, porque acham que Cuba é o ideal, é a meca desses comunistas, né? É a meca dos comunistas. E agora eles vão ficar aí, né, com a cabeça pirada, porque próprio Cuba dizendo que esse regime não funciona. Se você quer a inclusão social, se você quer uma melhor distribuição de renda, se você quer o crescimento, a evolução, o progresso, você tem que estar olhando para o capitalismo. Você não pode estar no comunismo, isso já foi provado. Quando o Muro de Berlim caiu, ninguém quis para a Alemanha Oriental, né? Ninguém quis voltar para aquele lado. Absolutamente.
Então, é aquilo que acontece. Você não vê ninguém da Coreia do Sul querendo correr para a Coreia do Norte. Agora, quando tem chance, todo mundo da Coreia do Norte quer descer para a Coreia do Sul. Entendeu? E por aí vai. Por aí vai. Então, as pessoas não conseguem enxergar isso. Eles não acreditam. Eles têm que viver para eles aprenderem. Porque mesmo agora, com Miguel Dias-Canel avisando que está ruim, que está tudo acabado, os caras se mantinham com o dinheiro da Venezuela, com o óleo da Venezuela, que nem a Rússia, que também vivia do petróleo da Venezuela, o que se produz lá não se consegue se sustentar, então precisava muito dessa importação de petróleo para poder negociar. A Rússia comprava e vendia tudo com o petróleo vindo da Venezuela. Que engraçado isso, né? Aí agora você tem, né, a torneira fechando, os caras estão desesperados. A China, do mesmo jeito, a China está com um problema ali de déficit habitacional gigantesco. Os jovens estão crescendo e não tem o que fazer mais ali. Os velhos estão morrendo e ela precisa de petróleo, ela precisa sair disso. A saída para esses caras, para a China, para o Irã, para a Rússia, para Cuba, é o petróleo. Petróleo que saía da Venezuela. Veja você que a China tinha fechado na noite anterior, né, no dia 2 até meia-noite, a China tinha fechado um contrato de 10 bilhões de dólares com a China. Justamente para a integração das forças, a China estava praticamente comprando os direitos ali, né, de uso de petróleo, né, da Venezuela, ou seja, consolidando, os chinesinhos saíram satisfeitos, acabou, pode rasgar aquele papel. 10 bilhões de dólares, Maduro comemorou e foi dormir ali achando que estava tudo lindo e maravilhoso. Deu no que deu. Então, os caras agora, diretamente de Cuba, dizendo que aquilo ali foi um erro, que eles erraram, que eles precisam rever o regime, já sabem que vão secar, porque não vai ter dinheiro. Eles, no regime comunista deles, eles não conseguem sobreviver, terão de abrir espaço para o capitalismo. Enfim, o capitalismo vem investimento, vem concorrência, vem incentivo para que você possa crescer e desenvolver. No comunismo nada disso, no comunismo é tudo o Estado, o dinheiro que entra é só para o Estado, não passa para o povo. Veja você que Venezuela, o dinheiro que entrava ficava tudo com Maduro, né? O povo não via nada. Fala. Bem rapidinho, Paulo. Só lembrando que a Venezuela já foi um país europeu na América, né? Um país tremendamente rico. Um país que, administrado desde 1999, né, por Hugo Chávez, então aí quase 26 anos praticamente de chavismo, o petróleo continua lá. E por que decaiu tanto? Porque a administração socialista sucateou, sugou, roubou, corrompeu toda a estrutura produtora de petróleo. A Venezuela está retirando menos de 1 milhão, menos de 1 milhão de barris dia de petróleo. E as reservas venezuelanas são de 300 bilhões de barris de petróleo. Ou seja, qualquer um que entre lá, porque essa foi uma argumentação bastante utilizada, o imperialismo malvadão vai querer explorar o petróleo. Ué, por que a Venezuela não explorava então? Por que a China estava explorando? A China comprava 80% desse pouco petróleo que a Venezuela produzia. Agora imagine uma administração capitalista lá, e não vejo nada errado nisso. Uma administração que use os recursos da Venezuela e cause prosperidade ao seu povo. Lembrando que o salário mínimo na Venezuela é $0,5. Dá R$ 2,70 mais ou menos. Aí o resto, olha só que recado importante para o povo brasileiro. O resto que o cidadão precisava para sobreviver, e não eram todos, alguma parcela da população tinha direito a uma espécie de Bolsa Família. Ou seja, a estratégia da Venezuela é a mesma do Brasil, criar uma população dependente do seu governo. A Venezuela pode se tornar um país muito, muito rico. Está provado, o socialismo não funciona. O socialismo teve 26 anos para provar que não funciona na Venezuela. Está lá o povo comendo carniça, fugindo. Mais de 1/3 da população da Venezuela está fora da Venezuela. A Venezuela tem hoje menos de 20 milhões de habitantes, já teve 30. As pessoas fugiram da Venezuela. Ou seja, o socialismo histórico não funciona, economicamente não funciona. Agora aplica o comunismo. É só olhar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
Lá é o exemplo típico que ainda está lá para mostrar geograficamente o que o socialismo faz e o que o capitalismo faz. Isso é histórico, gente. Não é a defesa de uma coisa pessoal, ideológica nossa. É histórico, é só pegar os livros de história. A menos que continue aí nessas névoas baseadas de cannabis dos DCEs universitários. Porque a história mostra que o socialismo não funciona. E pior que não funcionar. Depois nós vamos comentar o caso da Polônia. Mais que não funcionar, ele é tremendamente perigoso para a existência humana, Paulo. E esses que são movidos aí pela essência da cannabis, como você acabou de dizer, nos DCEs, eles, de novo, eles passam a não acreditar naquilo que estão vendo, né? Falam, não, você está falando, o que você está falando porque você está sendo motivado, você está sendo influenciado, né, pelo medo, pelas sanções e tudo, mas não é assim, vamos, viva Cuba. Veja o seguinte, a gente se pergunta, né, quem estava melhor, Cuba com Fulgêncio Batista antes de Fidel Castro, há 67 anos, ou a Cuba de hoje? Aí os caras usam o seguinte, não, mas a Cuba está assim por causa das sanções. Não é. O Miguel Dias-Canel agora acaba de confessar, não é por causa das sanções americanas. Não é. O problema é a ideologia partidária, é o partido. E outra coisa, a Venezuela, antes de Hugo Chávez, né, você acabou de falar, estava melhor ou pior do que a Venezuela que nós temos hoje? Estava infinitamente melhor. Infinitamente melhor. O povo era próspero. E hoje? Os caras matam um cachorro na rua para comer. Para comer. Entendeu? Então, você quer dizer que a Venezuela estava pior do que isso? Mas esses imbecis de DCE não se informam, não conhecem história. Pegam daqui para frente. Pega um doutrinador desse que também teve a cabeça modificada geneticamente lá na universidade e passa para frente. E passa para frente. Isso é um absurdo, é uma questão óbvia, lógica. E aí eles começam a dizer que a direita do passado é a mesma direita de agora. Na verdade, o Guilherme estava falando aqui agora há pouco, o nosso amigo aqui que trabalha conosco, que a esquerda de hoje é a direita do passado, lá da Alemanha invasora de 1937 a 1945. Né? Aquela direita do Mussolini, 1925, na Itália. Isso que é a esquerda de hoje é exatamente a direita daquela época. A direita de hoje, não tem nada a ver com isso. Está tentando alertar e abrir a cabeça desses que têm a mente lavada. E olha só, vamos falar agora do caso da Polônia. O Tribunal Constitucional da Polônia ordenou a dissolução do Partido Comunista Polonês, ao concluir que sua ideologia viola a Constituição do país e promove regimes responsáveis por crimes massivos. A decisão se baseia na proibição constitucional de ideologias totalitárias, colocando o comunismo no mesmo patamar de outras doutrinas que negam liberdades fundamentais e atentam contra a dignidade humana. Para a Corte, não se trata de opinião política, mas de proteção da ordem constitucional, da democracia verdadeira e da memória histórica de milhões de vítimas dos regimes comunistas. A Polônia, marcada por décadas de opressão, entende que a liberdade não pode servir de abrigo para ideologias que defendem a supressão da própria liberdade. Para muitos, o caso polonês é um alerta claro. Democracia não é neutra diante do totalitarismo e a lei deve proteger a sociedade contra a repetição de tragédias históricas. Pisolato, você é professor, você sabe, né? Ainda mais de história, você conhece isso como ninguém. Né? Os caras estão certos. Né? E veja que tudo está mudando no mundo agora, né? Tudo. Que nem hoje de manhã um membro disse, né? Vai ser da Groenlândia até a Patagônia, na Argentina. Olha, Paulo, eu vou pedir permissão para citar o que você acabou de falar. Eu tomei nota aqui, ó. A Polônia entende que a liberdade não pode servir de abrigo para ideologias que defendem a supressão da própria liberdade. O regime comunista é um regime totalitário. A ideia socialista é uma ideia totalitária.
O indivíduo abre mão da sua soberania e autonomia em nome do Estado, como se o Estado fosse uma espécie de ente messiânico capaz de curar todas as coisas do mundo. Mas o que é o Estado se não são pessoas? A história mostra isso. Olha o caso da Venezuela, olha o caso de Cuba, olha o caso da Coreia, olha o próprio caso da União Soviética, / Rússia agora. Sempre aparece lá um tirano, o Mao Tse Tung da vida. O Mao Tse Tung é o cara que mais matou gente no mundo. Uma única pessoa matou mais gente que as 2 guerras mundiais juntas. Mao Tse Tung matou 30 milhões de pessoas de fome. Só isso seria o suficiente, como diz o teu texto. Como é que eu vou permitir respeitar a memória dos dezenas de milhões de mortos do mundo, criando um partido comunista? Isso é uma ofensa grave à memória dos mortos e à inteligência histórica de uma nação. Assim como o nazismo é proibido pelos mesmos motivos excrescentes, ou seja, por ser um regime totalitário e assassino, excludente, racista, o comunismo também o é. Como eu vou admitir? Bom, só de China são 60 milhões de pessoas morreram por causa do comunismo. Não é mortes acidentais, mortes transversais, são mortes causadas pelo regime. Se você somar com o Pol Pot do Khmer Vermelho, matou mais de 33% da população do Camboja. 1/3 da população do país foi assassinada porque não aceitava o comunismo. Os expurgos do Stalin, eu vivo falando de expurgo porque a gente está vendo no Brasil algum tipo de expurgo, né? Afastar os adversários políticos, fazer com que desapareçam. O Stalin são mais 50 milhões de mortes, gente. Você tem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial juntos, mal chegam a 70 milhões de mortes. Não estou diminuindo as mortes, estou comparando guerras, arma contra arma, canhões, aviões, bombardeios, mataram cerca de 70 milhões entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Só o Mao Tse Tung, o Mao Zedong da China, sozinho já chega perto de 80 milhões de pessoas por causa do comunismo. Então, como assim a gente ainda quer acreditar que um sistema que historicamente se provou falho, não só falho economicamente, porque não é uma experiência econômica que deu errado porque foi mal feita, é uma experiência econômica que dá errado porque ela é filosoficamente errada, ela é economicamente errada, ela parte do princípio que as pessoas podem se tornar perfeitas, que ninguém é egoísta, que ninguém é parcial, que todo mundo vai viver em paz lindamente e que aí sim não precisaria mais de Estado. Veja que a gente nunca viu aplicado o comunismo, para começar, né? A gente só viu socialismo real, e todo e qualquer lugar onde ele foi aplicado termina com pobreza, com miséria e com morte. Então, alguém me dizer que um sistema comunista tem a chance de funcionar porque ele foi aplicado errado, por favor, volta para a escola. De preferência, assista umas aulas comigo, que você desiste já dessa história de comunismo. Não, é verdade. E, de repente, a gente pode montar mais para frente aí uma masterclass aí, né, Pisolato, né, história, para que as pessoas possam entender. Porque é o seguinte, o princípio básico da criação do comunismo, ou seja, o comunismo foi criado por um espertinho. O cara falou, vou ganhar dinheiro de trouxa, de otários. Aí consegue convencer um grupo e diz o seguinte, é que nem o INSS, né? Um cara sozinho não ia conseguir movimentar tudo aquilo ali, ele precisaria, né, de movimentar ali uns parceiros em pontos estratégicos. O comunismo é do mesmo jeito, o socialismo é do mesmo jeito. Os caras são espertinhos, querem sair da miséria, eles querem se tornar ricos, poderosos à custa dos outros. E aí os otários vão e votam nos caras. Beleza. O cara sobe lá na Praça Central, começa a gritar e todo mundo vai na dele e fala, opa, deu certo. E começa a meter a mão. Veja bem, se esses caras que são governantes, que estão à frente, no topo da pirâmide do Estado, esses caras, se eles são ricos, o povo tinha que ser, no mínimo, o dobro. Entendeu? Porque eles são representantes do povo. E por que isso não acontece? Por que Nicolás Maduro é trilionário? E o povo é pobre, miserável. Por quê? Por que o Gustavo Petro tem dinheiro para burro lá e o povo está passando fome também? Por que na Coreia do Norte o Kim Jong-un é bilionário e o povo passando fome? Na Rússia, dizem que o Vladimir Putin é o cara mais rico do mundo. Do mundo, é porque ele não pode mostrar. Ele tem mais dinheiro, talvez agora não mais, né? Mas até o início do ano passado ele tinha mais dinheiro do que o próprio Elon Musk, entendeu? Então esses caras guardam esses dinheiro, eles ficam ricos a cada momento e o povo na miséria, passando fome, e sempre vem com aquela conversa, não, nós vamos tirar você da pobreza, nós vamos melhorar a sua vida, aí
dizem que o povo precisa do Estado. E aqueles caras que incorporam, que compram essa ideia, dizem, é verdade, o Estado tem que suprir, porque o povo, coitadinho, é incapacitado, o povo não consegue crescer. Ora, o ser humano é extremamente capacitado, Pisolato. Para você vir a esse mundo, você teve que vencer 8,5 bilhões de concorrentes. Você já veio porque você é o único. Agora imagine se tivesse um concurso no mundo inteiro, que nós temos hoje mais de 8,5 bilhões de gente no mundo, a população estimada hoje no mundo, 8,5 bilhões, é como se tivesse um concurso e você tirasse em primeiro lugar. Você vencesse esse concurso. Então, para você vir a esse mundo é porque você é um vencedor. Você está dotado de gene vencedor. Você pode fazer aquilo que você quiser nesta vida. Você não precisa de Estado. Você é forte, você pode evoluir, você pode crescer. Não, o Estado tem que tomar conta. Não, o Estado tem que propor segurança, saúde e educação. Acabou. Entendeu? O resto, coisas menores, como transporte e essas coisinhas pequenas, tudo bem, mas você tem que diminuir, você tem que incentivar aquele eleitor, o cidadão, a procurar melhorar de vida. Não é ficar botando Bolsa Família para o resto da vida como se ele não tivesse 2 pernas e 2 braços. Ah, para com isso, né? Pisolato, suas considerações finais, porque senão a gente vai se irritando. Ah, sim, sobre esse assunto. É só para reforçar essa questão do socialismo, que ele alimenta o que há de pior no indivíduo, né? O indivíduo alimenta o ressentimento, o egoísmo, a terceirização da responsabilidade. Aí eu sou pobre, mas a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, é do outro, é do rico malvadão. A gente vê isso no discurso do Lula, essa transferência de responsabilidade, como você bem disse, todo cidadão, todo indivíduo nasce apto para sobreviver, para crescer, para prosperar. Quanto menos Estado eu tiver, mais espaço tem para o indivíduo. Só que o socialismo não quer isso, ele quer a dependência, ele quer o curral eleitoral. E o resultado, historicamente, está aí, infelizmente. É isso aí. Pisolato, muitíssimo obrigado. Né? A culpa do Deodoro está indo muito bem, né? Parabéns. Né? Semana que vem tem mais, terça-feira, né? Muito bacana. Estamos gostando muito disso aí, viu, Pisolato? Irmão, olha, sucesso, feliz 2026 para você, né? A gente ainda não tinha conversado. E semana que vem estamos de volta. Ou a qualquer momento aí, né? A gente te aciona. Opa. Obrigado, viu, Pisolato? Obrigado, Paulo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E a gente fica por aqui com esta segunda edição do nosso programa. Lembrando que nesta sexta-feira, ao meio-dia, estamos de volta ao vivo e a cores para falar de um monte de outras coisas que, olha, a gente fica, né, irritado, mas ao mesmo tempo a gente fica esperançoso, porque não é possível que diante de tantas irregularidades, de tanta coisa errada, tudo vai permanecer do jeito que está. Não vai. A gente conversa de novo nesta sexta-feira ao meio-dia. Um forte abraço e até lá.